Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu estou aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a rádio web e também para o web TV. Então muita informação também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br. Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente. Mais um podcast Vanessa Garcia, trazendo sempre entrevistados aqui importantes na área da saúde, né, para a gente poder também, né, trazer dicas, informações e muito relevante a gente poder aqui na bancada falar sobre saúde, que é um tema que todos nós gostaríamos de sempre priorizar nas nossas vidas, né? Muito importante a gente, né, salientar que a saúde não é só o bem-estar, a saúde ela é o cuidado, ela é o conhecimento que a gente acaba tendo, né, no nosso dia a dia com pessoas que realmente têm, né, poder, têm voz para poder, né, passar isso para todos nós. E, gente, eu estou aqui com um doutor que é o João Paulo Canella, que ele é especializado na área de clínico geral, né, atende aqui pelo posto da 1500 aqui em Balneário Camboriú, tem vários projetos e especializações também, que vai contar um pouquinho para a gente dessa experiência, vai contar para a gente também das missões e dos projetos que ele tem para poder realmente ajudar toda a comunidade. Seja muito bem-vindo, João, né? É uma honra poder, né, conversar contigo e saber um pouco mais sobre não só a saúde em si, mas sim a tua experiência, o que você pode nos ajudar, né, em várias questões que a gente vai, né, bater papo aqui, mas principalmente ajudar as pessoas que estão, né, em vulnerabilidade, estão precisando de suportes aqui na nossa região, e eu sei que tu, né, que o doutor, ele tem essa pegada, né, essa pegada humanitária, né, eu vejo, a gente vê pela tua rede social, que você sempre está aí mostrando não só o teu valor como médico, mas sim o teu serviço para com a comunidade. Então, parabéns de antemão, seja bem-vindo ao nosso podcast, e a gente quer conhecer um pouquinho da tua história, né? A gente sabe aí que tu tem uma longa estrada na área da medicina, né, de alguns anos, né, muitos anos, não que você seja velho, mas que você não veio aqui de Santa Catarina, você veio pelo Rio de Janeiro, formação por lá, né? Conta um pouquinho pra gente como foi essa transição de lá até aqui e a tua experiência na área da medicina. A começar, é claro. O tempo passa rápido. O tempo passa rápido, é muita coisa pra gente falar. Eu me formando em medicina, já são 18 anos de formado. Mas olha, eu queria agradecer muito a você, Vanessa, por ter aberto esse espaço para mim aqui no podcast do Shopping Atlântico. Para a gente poder conversar um pouco sobre a minha história, sobre o meu trabalho, a minha trajetória, as minhas ideias e os meus projetos. E você falando me faz lembrar de muitas coisas que eu passei nesses 18 anos de formado. Eu já atuei em muitas áreas, então acho que é legal a gente mostrar isso para o nosso ouvinte, telespectador, né? Quem está pelo Instagram, os ouvintes pela rádio, quem vai assistir no YouTube.
um pouquinho de como é uma formação de um médico sistêmico, um médico que tem uma visão sistêmica, que é algo que eu falo muito, advogo muito. Né? Perfeito. A gente tem hoje na medicina um problema que é a super especialidade. Né? Além da especialidade, ele faz a super especialidade. Então, vamos supor, a pessoa é neurologista e fica especialista só em cefaleia. É ortopedista, fica especialista só em joelho. Segmento. Isso é importante, claro. Eu sempre uso a metáfora da orquestra, né? A orquestra tem os músicos, que são especialistas naquele instrumento, e tem o maestro, que ajuda a coordenar e fazer com que a orquestra fique em harmonia com um som belíssimo. É a mesma coisa da saúde. Os especialistas são os músicos que sabem tocar muito bem cada instrumento específico. E o maestro acaba sendo o generalista, o médico clínico, que tem uma visão sistêmica, que já atuou em várias áreas, né, que idealmente fosse uma pessoa mais experiente. Nós sabemos que muitos acabam sendo recém-formados, né, por uma questão de mercado, de lógica da saúde, mas que deveria ser uma pessoa mais experiente, que tivesse uma visão sistêmica abrangente de várias áreas da medicina. Então, acabei passando por várias áreas ao longo desses 18 anos de formado. Perfeito. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, né? Sua família é de lá? Eu sou do Rio de Janeiro. Carioca. Sou carioca. O sotaque já foi um tanto, porque eu digo que eu sou parte carioca, parte candango, vamos dizer assim. Agora, Catarina. Catarioca. Candango porque eu morei também 16 anos em Brasília. Né? Eu fiquei no Rio de Janeiro até os 24 anos, né? Até 2006. Depois eu fui para Brasília. Desenvolvi toda uma história em Brasília, vou falar um pouquinho. E há alguns anos eu vim para Balneário Camboriú, mas eu já tinha vindo aqui várias vezes para Balneário Camboriú. A minha relação com Balneário Camboriú começou muito tempo antes, em 2008, quando foi a primeira vez que eu vim para cá, tá? Conhecer a cidade como turista, e como vários turistas a gente se encanta com a cidade. A cidade mudou muito de 2008 para cá. Verdade. Né? Cresceu muito, desenvolveu muito. E eu fui acompanhando, praticamente quase todo ano eu vinha, eu tenho amigos médicos aqui. Eu vinha, acompanhava o trabalho deles e conhecia a cidade, então é uma relação já de longo prazo que eu tenho com a cidade. E na verdade sempre tinha vontade de morar aqui em Balneário Camboriú. Então, à medida que as coisas foram evoluindo, eu consegui fazer essa mudança profissional e sair de Brasília e vir para Balneário Camboriú. Então estou muito feliz aqui e sempre trazendo as experiências que eu adquiri tanto no Rio e em Brasília, e no entorno de Brasília, porque na verdade eu não fui só em Brasília, eu atuei também 2 anos no interior de Goiás, numa cidade muito longínqua lá do interior, de muito difícil acesso, a Niquelândia, e também no entorno ali de Brasília, que é uma região bastante perigosa, bastante difícil acesso. Então trabalhei com estratégia da saúde da família ali. Em Brasília eu trabalhava com alta complexidade, trabalhava com UTI, trabalhava com resgate. Então tem aí uma história longa, né, de vida. Uma história difícil, né? Porque eu vim de família de imigrantes portugueses, né? Uma família que veio para o Brasil, meu pai veio antes, a família da minha mãe depois, mas meus avós todos eram portugueses e vieram começar a vida como todos os imigrantes europeus. E aí isso fez com que a gente tivesse uma infância difícil, né? Uma infância de muita dificuldade financeira. Muita luta, né? Mas ao mesmo tempo com muitos valores, né? Minha mãe muito cristã, muito católica, fervorosa, meu pai também. Então eles sempre me passaram esses valores de olhar o lado humano, empático. Isso eu peguei muito deles, né? E levei isso para a medicina. Esse ato de cuidar, de ouvir, né? De se colocar no lugar do outro, de ter simplicidade, isso eu peguei muito da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito, diria, asceta, né? Austera, no sentido de minimalista quase, né? De poucas coisas a faziam. As pequenas coisas da vida faziam feliz. Então isso me inspirou. E claro, também tem meu irmão, que é almirante da Marinha, que foi uma grande inspiração para mim. Desde muito cedo estudou muito e foi inspiração para gente. Como meu pai sempre dizia, se vocês quiserem ser alguém na vida, vocês têm que estudar. E estudar em escola pública e passar para a Universidade Federal. Porque eu não vou ter dinheiro para conseguir pagar colégio particular e faculdade particular. E a gente teve que estudar muito. Na dificuldade financeira. A sua família é base militar ou de medicina? É bem diversificado, né? A gente tem, são 5 irmãos, né? 6 filhos, né? Tiveram 2 que faleceram pequenininhos, minha mãe teve 8 filhos, foi num período até que
estava naquela transição já de ter a laqueadura, de ter a pílula, mas ela, né, como católica, ela era daquela visão Evitou um pouco, né? deixa que Deus mandar, vai. Vem. Então, foram 8 filhos, 2 vieram, infelizmente, a falecer bem, um natimorto praticamente, outro com 1 mês, mas 6 estão aí, graças a Deus, e um em cada área, né? Mas o meu irmão mais velho, que foi que inspirou muito a gente, que ele foi para a escola de cadetes do Exército, com 13, 14 anos, depois foi para a escola naval e fez a carreira militar. Né? E ele era muito estudioso, então ele foi o exemplo que inspirou. Uma pessoa muito correta, muito íntegra. Né? Esse é o perfil do meu irmão, assim, uma pessoa que é meu padrinho também, e é uma pessoa que me inspirou muito. Então, tanto meus pais, que já são falecidos, né? Meu pai e minha mãe já são falecidos, e o meu irmão, que já chegou ao almirantado, né? Da Marinha, contra-almirante, me inspiraram a ter essa base que me levou a desenvolver esses conceitos ao longo da vida de cuidar, de ter um olhar humano e poder usar isso na medicina de uma forma bastante contundente. E com isso, pela sua educação familiar, foi o start do interesse a se integralizar, se interessar pela parte da medicina? Foi nesse gancho? Olha, antes de fazer medicina, teve várias coisas que eu quis fazer, porque eu sou uma pessoa muito intensa, que eu sempre gostei de ler e estudar de tudo. Né? Então, eu lembro até hoje que a primeira coisa que eu queria fazer, meu pai ficava até assim, né? Passava uma pessoa da limpeza, né? Que limpava lá as ruas, e eu gostava muito, conversava com ele e tudo, aí o pessoal perguntava da família, quando chegava algum parente, o que seu filho quer ser? Falava que eu queria ser da limpeza urbana. Aí meu pai falava, não, mas você tem que ser médico, doutor, essa história. Ah, então você teve um incentivo paterno aí. Mas aí eu sempre tive isso, assim, as pessoas que eu tinha empatia, eu gostava de fazer aquilo, né? E isso foi não foi algo que surgiu no início, a medicina, surgiram outras coisas. Depois eu conheci outras vontades, pessoas que faziam né? ciência e pensaram de biologia, né? Eu sempre estudei muito coisas de anos até à frente. Eu não me conformava apenas com aquilo que era ensinado na escola. Certo. Eu via meus irmãos estudando, matéria de 3, 4 anos à frente, e eu ia lá, pegava os livros deles e ficava estudando. Olha só que interessante. E aí eu estudava, entendia aquilo, e depois eu ensinava eles. Eles ficavam lá. Como é que você descobriu isso? Eu ainda estava no ensino fundamental, ainda já estudava física e química. Olha só. Então é uma curiosidade, é uma vontade de saber, de conhecer, que eu tenho desde muito novo. Né? Então eu fui estudando, e quando chegou ali na 7ª série, a gente começa a estudar ciência, né, a biologia, e ali eu fui vendo a questão da fisiologia, fui me apaixonando pela área de ciências biológicas, e a parte da neurologia, que é uma parte que eu também fui muito fascinado pela mente humana, então comecei a ver que era medicina. Né? Então a parte de informática também estava naquela época surgindo muito, ganhei um computador ali do meu irmão, e aí comecei também a gostar da área de informática, mas eu já tinha certeza que era medicina, porque eu já tinha esse lado mais humano e gostava muito de estudar o funcionamento do corpo humano, da mente humana, e sempre estudando em colégio público, assim, sempre estudando em colégio público. Tu vê que não é desculpa, né? Para quem... Não é desculpa. Né? Eu preciso de um cursinho, eu preciso de um fica aqui só uma questão importante. A escola que eu estudei no Rio de Janeiro, a Escola Municipal Frederais, ela fica dentro do estádio do Maracanã, tá, em frente à estátua de Merlini. Muita gente já ouviu falar nessa escola, porque na época da Copa do Mundo, de 2014, eles iam derrubar, a FIFA queria fazer um estacionamento, eles queriam derrubar a escola para fazer um estacionamento pelas regras da FIFA, que tinha que ser sei quantos carros para poder botar ali. E aí todo mundo se indignou, porque era uma escola pública que tinha uma qualidade, escola municipal que tinha uma certa qualidade. E eu fui, e isso foi um movimento que foi até o Congresso, depois eu estava em Brasília já, e eu fui lá no Congresso fazer esse meu depoimento. Falei, eu sou uma pessoa que estudou 8 anos numa escola municipal, do governo, pública, que me deu a base para eu passar de primeira para uma faculdade federal de medicina. Mas também com seu esforço, né? Claro, com meu esforço, mas a escola municipal pública deu essa possibilidade. E o embate foi grande, acabou que não destruíram a escola. Olha evitaram só. destruir, a escola está lá. Opinião importante a sua lá no Congresso, hein? A escola está lá. Se mantém lá. E se mantém, e tiveram que aceitar essa situação. Mas a importância, friso novamente a importância da educação, tanto dos valores familiares quanto de uma boa escola, seja pública, seja particular, mas que você valorize os bons profissionais, que às vezes você acaba tirando bons profissionais por outros critérios que não são os técnicos, né? Isso é muito ruim.
Conta um pouquinho pra gente, doutor, da tua experiência em Brasília, o que você atuou lá durante, né, muitos anos antes de você, né, escolher Balneário Camboriú como sua cidade. Não sua atual cidade agora, né? Eu me formei lá na Federal Fluminense, na Universidade Federal Fluminense de Niterói, e depois de formado, né, eu já havia necessidade de eu abrir os horizontes. Eu queria sair daquela visão que o carioca tem de que acha que o centro do mundo é o Rio de Janeiro, né? Infelizmente tem muito disso. A gente acha que o mundo gira em volta do Rio de Janeiro, do carioca. Eu sempre achei isso muito ruim, né? Eu acho que a gente precisa sempre conhecer novos lugares e expandir a nossa visão de experiências culturais. Então eu já queria ir para o interior, né? Ir para o interiorzão mesmo, né? Que eu não conhecia, eu sempre tinha vivido no Rio de Janeiro, né? Você morou onde? No Rio? Eu nasci em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, né? E depois eu fui estudar num outro colégio, que foi da Federais, depois no Colégio de Aplicação da UFRJ, também público, mas que também me deu uma base muito boa. E fiz faculdade em Niterói, e quando eu me formei em 2005, eu optei por ter essa experiência. E surgiu a proposta de eu trabalhar em Niquelândia, no interior do Goiás, uma cidade com 50 mil habitantes na época, agora já cresceu, e num vilarejo chamado Muquem, um vilarejo muito pequenininho, com 500 habitantes. Então a gente ia de estrada de terra lá para dentro, fazia aquelas visitas a domicílio? A domicílio, visitas a unidades quilombolas, unidades, pessoas que viviam muito isoladas, já quase perto da região da Chapada ali, né? Porque o município de Niquelândia é muito grande, chega ali quase perto da Colinas do Sul, São Jorge. Então a gente pegava uma Toyota 4x4 e ficava 3, 4 horas adentro até chegar uma pessoa que estava morando lá isolada para fazer um atendimento médico. Mas isso aí tinha apoio, doutor, do governo? Eu era funcionário. Tá. Fui contratado como estratégia da saúde da família pela prefeitura Foi, vamos dizer assim, o meu primeiro emprego. Perfeito. Fui para lá e fui contratado como médico da saúde da família. Da família. E aí eu fui fazer esse trabalho lá. E lá eu vi realmente o Brasil profundo, o Brasil da miséria, as pessoas sem nenhum tipo de saneamento básico, sem recursos, né? Infelizmente vi trabalho escravo. Isso em 2008? Caramba. Ou seja, agora, né? Pessoas que trabalhavam lá nas fazendas que só recebiam um lugar para morar e trabalhavam lá. Deus. Então eu vi muitas situações terríveis e a gente, como médico, a gente procurava ajudar de todas as formas possíveis, acionar diferentes órgãos para mudar a situação. Então, foi um trabalho social também, além de médico, foi um trabalho social. Isso foi moldando muito da minha visão que eu tenho hoje, até hoje. Aplicando. Uma medicina aplicada à realidade social. Perfeito. Com essa preocupação social, com esse olhar mais humanizado, esse olhar de ver aquela senhorinha que batalha a vida toda para criar uma família e que precisa comprar os medicamentos, mas ou conseguir do SUS, e que tem vários filhos e que já começa a sofrer ali consequências por não ter feito uma medicina preventiva. Então isso tudo a gente começa a perceber nesses lugares que estão mais assim, com menos assistência, vamos dizer assim, né? E com, mais precários, né? Uma renda muito baixa, né? Era uma sociedade ali, uma comunidade com muita baixa renda. Você ficou quanto tempo lá fazendo esse trabalho? Fiquei 2 anos nessa cidade, 2 anos em Niquelândia. Depois eu fiquei em Brasília, trabalhei tanto em Brasília, eu fui trabalhar em hospitais de alta complexidade, que eu também já tinha uma experiência boa em UTI, então trabalhei em UTI e trabalhei em vários hospitais lá de UTI, ganhei muita experiência nessa área. Como clínico geral? Como clínico geral e intensivista também. E aí eu alternava medicina de alta complexidade com medicina de baixa complexidade. Isso que é interessante. Durante alguns dias eu estava atendendo no posto de saúde longínquo. E depois, no final de semana, eu vinha para Brasília, ia para UTI top de Brasília, atender ali, às vezes, 32 leitos para um único médico, tendo que me virar. Mas isso me deu uma bagagem muito grande, essa visão que você vai abrindo, essa visão sistêmica que você vai abrindo, né? Porque acho que é importante isso, né? O médico precisa ter várias experiências, né? Com certeza. Porque normalmente o que o médico faz? Ele vai, sai da faculdade, vai fazer a residência, que não foi esse o trajeto que eu fiz um trajeto um pouco diferente, e ele vai se super especializando, segmentando numa área, e perde essa visão sistêmica. Que depois ainda fui abranger, depois a gente vai conversar, fui fazer um MBA em gestão. Eu fui cada vez mais querendo aprender novas coisas para aplicar na saúde pública e na medicina. E em Brasília, tu trabalhou
com essa comunidade, com a parte da UTI, Isso. né? E isso fez com que você levasse essa parte da comunidade para os outros estados que você atuou, né? Fez com que você pudesse expandir esse seu conhecimento, né? Para poder ter um método seu para poder aplicar nessas outras regiões. Como que funcionou essa experiência interna? Exatamente, Vanessa. A gente vai juntando, é como quebra-cabeça. Né? A gente vai juntando as experiências que a gente vai tendo e pensando como a gente pode melhorar a assistência. Então depois, os projetos que eu vim desenvolver ao longo da vida, depois de 2017, o Medicina Integrada Sistêmica, que eu chamo Conta um pouquinho dessa medicina integrada sistêmica. método MIS, né? Interessante. Porque depois que eu atuei no interior, eu ficava no meio da semana no interior e em Brasília no final de semana. Depois eu terminei lá esse meu ciclo, fiquei em Brasília, abri consultório. E eu comecei, e também tive, nesse período, acabei fazendo um MBA em gestão. Que eu queria também abrir minha mente para a parte de gestão. Fiz um MBA, sou especialista, pós-graduado em gestão pela Fundação Getúlio Vargas. Certo. E ali eu pensei, boa parte das ferramentas que eu aprendi em gestão, eu queria aplicar elas na medicina. Então a minha visão de medicina integrada, ela é única, não existe igual no Brasil. É um método próprio? É um método próprio, registrado e patenteado já. Meu Deus. É. Além de tudo, é empresário. É diferente. Fez um produto próprio. Diferente do que o pessoal chama só de medicina integrativa. Exatamente. Eu uso sim conceito de medicina integrativa. A gente sabe que esse conceito é um conceito muito fluido, polêmico. Né? A gente vê que muitos pacientes não acreditam. Não acreditam. Né? Que as próprias sociedades têm resistência. E que às vezes muitos médicos também não apoiam. Não apoiam, infelizmente. E na verdade a medicina integrativa no mundo, ela já é bem utilizada e tem uma questão de trazer as medicinas complementares, né? Trazer a medicina holística, a medicina oriental para a saúde tradicional, para a alopatia. E eu agreguei a isso, que eu também tive algumas formações em medicina oriental, eu agreguei isso, ferramentas da gestão que se usa para uma empresa para gerenciar a saúde pessoal do indivíduo. É como se fosse um gestor pessoal da saúde. E aí eu vou criando métricas e vou acompanhando para ver que se aquela pessoa realmente muda seus hábitos de vida. Se ela está prevenindo. São 4 pilares. É a saúde do corpo, saúde da mente, saúde da performance e saúde da imagem. Que eu já chamei de estética, mas agora eu chamo de saúde da imagem. Então, a medicina integrada sistêmica é um mapeamento e um acompanhamento nesses 4 pilares. Gente, o papo está muito bom. A gente vai continuar, tá? É muita informação, a gente quase não chegou na metade, mas a gente vai fazer um break bem rapidinho para a gente falar mais sobre, né, essas experiências, esses métodos próprios do Dr. João Paulo Canella, que veio aqui para poder, né, nos ajudar e realmente agregar com essas informações e salientar a importância desses métodos para a nossa saúde. Já já a gente volta. Então, pessoal, esse aqui é o nosso espaço que a gente tem dedicado ao portal Carlos Maganin dentro do Atlântico Shopping. É rádio e TV web e um portal de notícias, mas também tem espaço para gravações de podcast, para você ter a estrutura completa dentro do Shopping Atlântico, com conforto, com segurança e também com a qualidade aqui desse ambiente preparado para você. Então, não perca, www.portalcarlosmaganin.com.br, lá tem as notícias, tem um link para a rádio, para a TV web e também para você que quiser anunciar aqui no portal Carlos Maganin, tem lá o link para você ter o nosso telefone para anunciar dentro do portal, certo? Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente.
Voltamos para o segundo bloco, podcast Vanessa Garcia, conversando com o doutor João Paulo Canella, que clínico geral, já há mais de quase 20 anos nessa área, também, né, colaborando, se voluntariando e também agregando esse conhecimento na área de gestão, comunidade, né, na área da saúde, terapias integrativas e também conversando com a gente sobre esses projetos grandiosos que ele vem fazendo aqui na nossa região. Vamos continuar falando dessa medicina integrativa sistêmica, que a gente, né, não concluiu ela, e eu quero conhecer um pouquinho melhor desse trabalho. Vanessa, eu acho que é fundamental a gente poder trazer esse trabalho aqui para Balneário Camboriú. Perfeito. Que eu já desenvolvi em Brasília, tenho experiência em Brasília, tinha um consultório lá, mas decidi trazer para cá porque eu vi potencial em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma cidade fantástica, uma cidade que eu amo, uma cidade que eu quero ficar pelo resto da minha vida. Mas a área de saúde tem muita coisa a melhorar. Já está boa, mas tem muita coisa que pode melhorar. Eu acho que a medicina integrada pode ajudar muito nisso, né? Em melhorar a questão do acolhimento ao paciente, Perfeito. agilizar algumas questões, até mesmo com ferramentas de TI, de inteligência artificial, sem perder o foco no lado humano, no lado acolhedor, né? Eu vejo essas duas coisas, né? TI, Que precisa, TI, né? E a parte humana se complementando, não como contraditórios, e procurando ver esses 4 pilares, né? A saúde do corpo, que é a medicina preventiva, que seria o check-up, simplificando, mas é mais do que isso. A saúde da mente, a saúde mental aqui em Balneário precisa de um desenvolvimento melhor. O CAPS já faz um trabalho bacana, mas eu acho que a gente precisa ir mais além, né? Nós precisamos fazer uma busca ativa, principalmente das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Muitos idosos aqui, né? Nós temos mais de 30 mil idosos, né? Assim como outras pessoas que têm problemas de saúde mental. E essas pessoas às vezes não procuram o sistema. A gente tem que ir junto com as agentes comunitárias de saúde, que fazem um trabalho fantástico. Eu sou super admirador do trabalho delas, para que possam mapear esses pacientes e trazer para o sistema, não só esperar eles chegarem, até que a situação se agrave e infelizmente ocorra até um suicídio, que é uma coisa que às vezes a gente não prevê, mas que não acontece, prevê, né? Acontece até num número grande, né? Então eu acho que isso é importante. E o que hoje você faz aqui em Balneário Camboriú para que você consiga, pelo menos, assim, melhorar essas questões? Olha, eu sou médico concursado aqui de Balneário Camboriú, né, já há um tempo, né, e sou médico da UBS Central, médico clínico. Sou representante dos médicos, né, como se fosse um coordenador ali, represento os médicos, são 14 médicos ali, incluindo pediatra, incluindo ginecologista. E tenho conversado muito com a Secretaria de Saúde, com gestores, e eles têm sido abertos a ouvir, mas eu ainda acho que precisa cada vez mais ir mudando, que esse é um trabalho de mudança cultural, de perspectiva, né? Então eu acredito que dentro do meu consultório é o principal ponto onde eu faço isso. O meu paciente chega no consultório, às vezes a consulta dura até um pouco mais, eles me chamam às vezes de psicólogo, porque eu ouço eles. As dores, né? Eu ouço, é aquela escutativa, não é só simplesmente ouvir, é escutativa, você se colocar no lugar do outro. Perfeito. E entender tudo que envolve, a questão familiar, a questão social, tudo isso envolve, porque tudo isso é saúde. Né? Então certeza. isso é fundamental para a gente transformar, reduzir, até mesmo para reduzir a superlotação das outras unidades, porque se você faz uma medicina preventiva, sai mais barato para o governo e diminui a pressão sobre as UPAs e o hospital. Então eu acho que nós já temos isso estabelecido via SUS, pelo programa de estratégia de saúde da família. Nós temos o Previne Brasil, que é um programa do Ministério da Saúde que também já incentiva isso, e agora temos um novo programa de estratégia da saúde da família que dá inclusive gratificações por critérios de qualidade. Mas eu acho que a gente pode fazer algo próprio nosso aqui em Balneário Camboriú, dentro da Secretaria de Saúde. Tu diz um núcleo especializado para isso? Eu acho que futuramente pode se caminhar, porque já temos inclusive até a ideia do PIX, que foi desenvolvido por alguns funcionários, colegas médicos, enfermeiros, que eu admiro bastante, que é de práticas integrativas, né, como Itajaí tem. Isso está para ser feito, tem se pensado no local para isso. Eu dei a ideia também de desenvolver um centro de dor e neurociências, onde envolvesse também a fibromialgia, que é uma área que eu atuo bastante, né, como médico. Então eu acho que a gente pode ter centros, mas mais do que centros é uma questão cultural, que envolva uma visão mais sistêmica e que os médicos sejam
treinados para isso. A enfermagem, que eu também admiro bastante, eu sempre trabalhei muito em conjunto com a enfermagem. Acho uma besteira essa coisa de achar que o médico está acima da enfermagem. Existem funções diferentes que se complementam, mas somos todos uma equipe, cada um com a sua competência. Claro. Né? A gestão de competência é isso, saber a competência e a habilidade de cada um e botar cada peça no seu lugar. Perfeito. Então eu advogo isso. Então acho que a medicina integrada, que é um projeto meu, pode acabar sendo adaptada para a gestão pública, transformando e melhorando muito o índice de satisfação do nosso usuário. Isso você já passou essa informação para algum tipo de núcleo, para o governo, para a própria Secretaria de Saúde, para poder você atuar? Já tenho passado, inclusive, pequenas ações, por exemplo, você botar um questionário dentro do consultório de cada médico, cada profissional, para que o paciente responda algumas perguntas sobre a qualidade. Perfeito. A Secretaria de Saúde já tem algumas coisas nesse sentido, mas eu acho que pode se aprofundar. Né? E acho que precisa ter mais reuniões entre as equipes, mais reunião para poder ajustar os protocolos, né? Isso é um pouco difícil, às vezes, a gente conseguir fazer, mas eu vejo que a atual gestão tem buscado ajudar, tá? Mas a gente precisa ter mais consciência, eu acredito, mobilizar mais gente, a gente precisa de uma frente pela saúde, a gente precisa mobilizar mais pessoas para que a saúde balneária, que já tem pontos fortes, que já é boa em vários aspectos, possa melhorar ainda mais, trazendo uma revolução. Nós vemos isso acontecer, por exemplo, em BH, né, na prefeitura de BH fez algumas inovações nesse sentido, algumas cidades fazem algumas inovações. Eu acho que está agora na hora de a gente sair um pouquinho da caixinha e fazer coisas mais inovadoras, e essas têm sido algumas propostas minhas, mas é muito dentro do meu consultório, fazendo o meu trabalho. Graças a Deus os pacientes gostam dessa minha abordagem mais humanizada e voltam para mim, né? Teve uma paciente que ela chegou sofrendo demais ali, já não chegou falando: olha, doutor, eu tô... não sei mais o que fazer. Não, eu tô aqui, acho que eu vou morrer, me ajuda. Ela tinha um problema respiratório e aquilo me marcou muito, né? Aquilo até hoje me emociona, porque ela já tinha procurado vários médicos e não tinha conseguido uma resposta, nem tanto uma resposta, um acolhimento, uma palavra. E naquele momento eu percebi aquilo, eu sou cristão, né? E eu fiz uma oração naquele momento, pedi a Deus para que ele me orientasse, porque nem sempre é fácil, às vezes em casos muito complexos, que não é só às vezes questão da saúde, é mais psicológico também. E eu me coloco nesse lugar de ver esse todo do paciente. E naquele momento, eu sempre acredito que eu sou um instrumento de Deus, então naquele momento Deus me usou para falar palavras que transformaram a mente dela, acalmaram, né? Eu sou um médico, tenho esse lado mais caloroso, dei um abraço, falei: sinta-se abraçada e amada por Deus, que Deus te ama, e você agora não está sozinha, pode contar comigo. Aquilo modificou, ela foi melhorando muito, está sendo acompanhada pelo pneumologista, tem uma doença orgânica, mas o lado emocional dela estava muito abalado, e estava sendo pouco visto pelo sistema como um todo, não necessariamente culpa de A ou B, mas o sistema não estava dando atenção para esse outro lado. Então é essa pegada diferente que eu quero ver se eu trago para Balneário Camboriú. E aplica aqui na região, aplica aqui na região. Tá? E sobre a questão dos anjos da saúde, você tem trabalhado em cima desse trabalho segmentado? Sim. Os Anjos da Saúde, Vanessa, é um outro projeto, um projeto muito mais recente, um projeto que começou aí tem 3, 4 semanas, também baseado nessa minha visão de doação ao outro, de entrega ao outro, de se colocar à disposição, que é um projeto de voluntariado no Rio Grande do Sul, onde a gente juntou, eu chamei alguns médicos, enfermeiros, compramos materiais e fomos... Foi nessa missão. Fomos na missão, cara e coragem, fomos para o Rio Grande do Sul algumas vezes, montamos um ambulatório, né, um posto médico de campanha, numa casa lá em Eldorado. Eldorado foi muito atingida, né, muito destruída. Chegamos lá e estava tudo ainda destruído, a gente tentou encontrar um local, vimos que tinha um clube de lazer, onde as famílias até semanas atrás estavam confraternizando, e naquele momento estava totalmente destruído, um ambiente insalubre, a gente não tinha nem como atender ali. Pegamos a garagem do seu Laudir, que cedeu, que era o dono do clube, cedeu a garagem dele, que ficava ali em frente, e na garagem a gente desinfetou tudo e fez ali medicamentos que a gente arrecadou, muitas amostras grátis, medicamentos que a gente foi pedindo, muitos donativos, as pessoas foram se engajando nos Anjos da Saúde,
E nós tínhamos ali enfermeiro, técnico de enfermagem, socorristas. E a gente fez um atendimento ali, atendendo mais de 35 pessoas que estavam muitas sem insulina, porque eles perderam muito, né? As medicações, as receitas, a insulina. Alguns já estavam doentes com sintomas de leptospirose. Então nós pudemos fazer esse atendimento aí de 30, 35 pacientes. Fizemos curativo, então foi um trabalho muito bacana, que é muito recompensador, que não tem preço. O voluntariado, eu sempre digo, né? O voluntariado não é só bom para quem recebe, é bom para quem dá. Ele é terapêutico e ajuda, as pessoas deveriam ser mais voluntárias. Então é um trabalho muito bacana. Eu estive agora de novo, agora numa cidade de Cidreira, cidade que não foi atingida pela enchente, mas que recebeu 12 mil desabrigados de Canoas. A cidade pra gente dobrou de tamanho. Então haviam pessoas sem assistência, a gente foi lá também prestar assistência com visitas domiciliares a essas pessoas. Então fica aí o convite para todos conhecerem o projeto Anjos da Saúde, é um projeto voluntariado, formado por profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, para prestar essa assistência às vítimas do Rio Grande do Sul. Você ficou quanto tempo lá, doutor? Eu fiquei, foram 3 finais de semana, a gente vai e volta, né? Porque eu preciso atuar ainda aqui em Balneário Camboriú, não dá para ficar direto, então é intercalado, mas tem pessoas do nosso grupo que ficaram lá, a gente tinha uma base em Cachoeirinha, onde ia alternando os profissionais, e nós pretendemos ficar aí com pessoas lá ainda mais tempo até a gente ajudar. E depois a gente pensa talvez redirecionar para outras regiões do estado, aqui de Santa Catarina, usar os anjos para fazer visitas domiciliares, para estar de prontidão para futuras tragédias. Infelizmente, nós sabemos que isso pode acontecer até no nosso estado, né? Inundações, enchentes ocorrem muito aqui. Que já aconteceu em 2007, 2008, se eu não me engano. E a Defesa Civil e o Bombeiros e o SAMU fazem um trabalho incrível. Só que a Defesa Civil e os bombeiros não têm médicos. Só o SAMU. E o SAMU, às vezes, não entra nesse tipo de tragédia. Então, eu chamei muita gente do SAMU, tenho que agradecer muito ao pessoal do SAMU, e, ao mesmo tempo, como médico, os médicos irem, porque realmente teve essa dificuldade inicial, né, da Defesa Civil e dos bombeiros não terem médicos. Faziam os resgates heróicos, inclusive muitos voluntários, né, o trabalho do voluntariado foi incrível, né, foram milhares de pessoas salvas. Só que depois esse atendimento médico ficou um pouco mais difícil. Montaram os hospitais de campanha, mas nos locais mais isolados ainda não estava chegando. Então a gente recebia essa mensagem dos líderes e íamos até os lugares mais isolados. Vocês tiveram algum tipo de recurso do governo para poder fazer essa atuação? Não, foi tudo doação do nosso bolso mesmo, né? Claro que a gente avisou a secretaria, eu avisei a secretaria, né? A secretária de saúde foi avisada, até me liberou numa segunda de manhã, eu gostaria de agradecer por ter me liberado numa segunda de manhã. O prefeito aqui faz um trabalho voluntário, ele abraçou Cruzeiro do Sul, da parte de limpeza, teve os donativos da Casa da Família, tudo isso eu acho que foi muito importante. Mas nós vimos a necessidade de fazer um movimento mais independente, né, da sociedade civil e irmos para lá, né? E tivemos pessoas que abriram portas de algumas autoridades que nos ajudaram, o pessoal da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, o Fernando Vieira, que nos ajudou bastante também junto com as pontes com as autoridades. Então a gente teve contatos com o mundo político que foram fazendo algumas pontes. Apoios também. Tá? Mas do ponto de vista de logística, de pessoas, é um trabalho realmente que surgiu e que parte de nós, profissionais de saúde. E isso também vocês podem continuar fazendo, né? Porque o Rio Grande do Sul não vai ser resolvido agora, né? É um trabalho de longo prazo. Trabalho de longo prazo. E que precisa ter persistência, porque o voluntariado, às vezes, vai muito empolgado no início e depois se desmobiliza, né? Fala um pouquinho sobre o canabidiol, que eu acho que é um assunto que também a gente tem que deixar em pauta aqui, importante, né? É um assunto quente, um assunto polêmico. Assim, gostaria de voltar um outro momento só para abordar esse assunto, porque esse assunto é polêmico, esse assunto aqui dá pico de audiência. Dá mais de 1 hora de podcast com o líder de audiência aqui no nosso programa. Porque é um tema muito do momento, que na realidade veio para ficar, e é um tema muito polêmico, que gera debates acalorados. Né? A gente poderia aprofundar em tudo que já aconteceu aqui em Balneário, projeto que veio na Câmara dos Vereadores, depois houve o veto, que a Comissão de Farmácia Terapêutica ela utiliza do parecer do CONITEC, do CFM, que não dá respaldo ao canabidiol, para que não tenha o canabidiol pelo governo. Certo. Eu conheci o canabidiol como molécula para tratar tem 1 ano, fiz um curso, tenho uma formação, tenho mais de 200 pacientes e comecei a utilizar dentro da medicina integrada, da medicina integrativa, com resultados fantásticos, principalmente para dores crônicas, para fibromialgia. Isso daí você já faz aqui na região? Já tenho 200 pacientes, quase 200 pacientes do SUS,
Eu sou o médico que mais prescreve canabidiol em Balneário Camboriú, né? E para o SUS, principalmente, que eu estou sem consultório particular aqui ainda, talvez no futuro. Hoje você só atende pelo SUS aqui? Pelo SUS e online também. Faço atendimento online se precisar. E esses pacientes foram melhorando muito. Pacientes que não respondiam a nenhuma outra medicação responderam ao canabidiol. Claro que tem que ter critérios, são remédios também que eu não concordo com o uso discriminado. Eu tenho uma visão muito específica que eu acho que sou a favor dos fitomedicamentos, são derivados que vendem nas farmácias. São alguma coisa com fitoterápicos, né? O extrato da cannabis medicinal ele é um fitoterápico pela Anvisa. Certo. Né? Que tem a RDC 327 que regulamenta ela. E na realidade existem os fitomedicamentos que são, vamos dizer assim, vistoriados lote a lote pela Anvisa que vendem nas farmácias. Eu acredito que ali há um controle de qualidade melhor, principalmente em relação ao quanto de dose você está dando de CBD, de canabidiol, ou até o full espectro que eu uso menos, que tem um pouquinho de THC, que a Anvisa só libera até 0,2%. Certo. O que a gente vê virou uma moda onde todo mundo acha que qualquer produto de cannabis medicinal serve, não há controle de qualidade, são vários fabricantes que a gente tem uma certa dúvida sobre a qualidade desses produtos e os pacientes pagam caro também, não é nem uma questão de democratização, é diferente você ir lá plantar uma planta medicinal e fica mais barato que o remédio. Não, as pessoas estão vendendo os produtos à base de cannabis medicinal muito caros. Então eu acho que tem uma discussão toda a ser feita. Eu sou contra a maconha, sou contra pela minha posição ideológica, tá? Sou a favor que você possa usar a cannabis medicinal para uso medicinal sob critérios muito específicos e sou a favor que a gente estimule a ciência a pegar os medicamentos, os fitomedicamentos e os princípios ativos que comprovadamente tem pesquisa científica comprovando e que isso possa então se transformar até em medicamento. Tá? Eu acho que isso é um controle de qualidade e de segurança para o meu paciente. Eu dou mais segurança para o meu paciente dessa forma. Tá? Esse é um posicionamento também, novamente, único meu no Brasil. Protocolo seu que você já aplica aqui. Que eu acho que tem que despolitizar as coisas. Eu acho que você tem uma mistura muito a questão de descriminalização da maconha. Eu acho que existe até um ativismo muito forte, pró-cannabis medicinal que deixa de ver a qualidade dessa cannabis medicinal. Não sou contra a cannabis medicinal, mas tem que ver a qualidade desses produtores de cannabis medicinal. Certo. E o canabidiol puro, isolado, ou até o full espectro, que tem um pouquinho de THC, temos empresas que já passam por uma avaliação e um controle de qualidade da Anvisa. Essas são os produtos que eu considero mais seguros e que eu acho que o SUS poderia pagar. Eu fui nomeado pelo prefeito numa comissão, por critérios técnicos, por ser exatamente o que mais prescrevi, que eu conhecia do assunto no SUS, ali na UBS Central. Houve uma comissão e eu fui nomeado ali naquela comissão, junto com o secretário de saúde, junto com representantes da PAI, da Associação de Fibromialgia, que tem ajudado muito, junto com vários outros entidades, e a gente decidiu ali fazer uma avaliação. Eu fiz um parecer de 25 páginas favorável ao uso do canabidiol. E foi aprovado esse? Ainda não. Eu fiz um parecer muito bem fundamentado para que fosse incluído na REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Certo. Né? E isso está sendo levado pela secretaria. Eu já fiz a minha parte, né, a parte técnica, junto com a farmacêutico Jefferson Hess, que está bem argumentada, mas isso vai ser apreciado pela Comissão de Farmácia Terapêutica, que pode indeferir ou indeferir. Ora, independente disso, o movimento está lançado. Né? Eu acho que o canabidiol, dentro dessas regras todas específicas, que são um pouco diferentes de outros colegas e de outros ativistas dessa questão da cannabis medicinal, ou seja, meu posicionamento é muito próprio, eu gostaria de explicar isso depois com mais calma. Precisamos, porque é um assunto realmente mas eu acho de polêmica, né? Né? E que muitas das pessoas, principalmente os pacientes, a comunidade e o próprio Estado, o governo e, né, ali a secretaria, às vezes não tem ali um conhecimento mais técnico para poder ser aplicado isso. Só para finalizar, tem uma paciente minha a mais vivida, de 98 anos, ela tinha Alzheimer e dores crônicas. Eu passei o canabidiol para ela, a filha já usava como fibromialgia, ela agora já lembra um pouquinho mais dos netos, ela já não sente mais dores, e está lá no meu Instagram. Esse caso foi autorizado, claro, tudo direitinho, para o uso da imagem, e é incrível a melhora. Né? Então é uma medicação fundamental, fantástica, mas nós temos que sair um pouco do sensacionalismo, sair de um pouco até de uso de uma visão comercial ou de ativismos específicos para focar na questão médica e técnica em relação ao canabidiol.
Perfeito. Gente, conversamos aqui com o Dr. João Paulo Canella. Ele é uma enciclopédia de conhecimento, principalmente na área da saúde aqui e também na parte humanizada, que é eu digo que é o tópico mais importante do doutor. Ele faz um trabalho realmente próprio, claro, com recursos, né, com suporte, né, para a comunidade, trazendo aí protocolos novos para realmente cuidar, né, realmente pensar, né, na saúde do paciente, não só, né, pensar, mas sim ele se preocupa com esses cuidados. Esses cuidados, né, eu digo que é mais humano do que isso, né, doutor? É um sentimento, né, que o doutor ele tem em toda a trajetória de vida dele, né, como parte familiar, como parte de educação, e ele não é só um médico da saúde, ele é um amigo, ele é um colaborador, né, um anjo aí da saúde que faz... Aqui, ó, tá aí, ó, anjo da saúde, que faz com que realmente a gente, né, toda a comunidade se sinta, né, em casa, se sinta como parte da família, né, do doutor aqui e se sinta confortável em poder, né, tá sendo, né, diagnosticada, está sendo, né, cuidada por você, doutor. Então, foi um prazer, né, ter esse bate-papo. Obrigado. Infelizmente, a gente, né, passou do nosso tempo, mas eu peço para que o doutor volte para a gente conversar. Ai, coisa boa para fazer, né, com que esses conhecimentos, né, cheguem, né, a todos os ouvintes, telespectadores da região, para poder conhecer mais do que é o seu trabalho, né, e os seus projetos novos que você, né, tanto está desenvolvendo quanto está pensando em aplicar aqui dentro da nossa comunidade. Parabéns! Eu que agradeço. Muito obrigado a você, Vanessa. Obrigado ao Shopping Atlântico, a todos que contribuíram para esse momento aqui, tá? Para a gente poder estar aqui passando essa informação para vocês. E quem quiser me seguir é dr.joaopaulocanella, né? dr de doutor, dr.joaopaulocanella lá no Instagram, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E a tua consulta, doutor, a pessoa pode entrar em contato contigo pelo Instagram para poder fazer essa online? Também, a pessoa pode entrar para fazer a consulta online comigo, ou se for a pessoa moradora da área do centro, pode ser atendido ali. Pode ser atendido pela UBS Central da 1500, eu estou lá todos os dias, praticamente 7 da manhã às 7 da noite. Full time, doutor, aí, ó, meu Deus, prestando esse serviço para a comunidade. Parabéns, doutor, muito obrigada. Nosso podcast até semana que vem, gente, muito obrigada pela audiência e sempre aqui com a gente, né, participando, né, de todos esses bate-papos e entrevistas. Valeu, gente, até mais, obrigada. Muito bem, estou convidando você para acompanhar o portal carlosmaganin.com.br. Ali, além de todas as notícias aqui da nossa região, tem a Rádio Web e a Web TV. A Rádio Web tem notícia, tem informação, tem música, tem participação também de várias pessoas aqui da nossa região. E na Web TV, tem a programação com o podcast do Atlântico Shopping e outras matérias também feitas aí por nossa cidade. Então, o portal carlosmaganin.com.br é o canal completo. Notícia, informação, com música, a rádio e a TV Web para levar até você muita informação e, claro, também descontração e diversão através das nossas músicas. Tem matéria séria e tem também matéria divertida. Portal carlosmaganin.com.br. Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente.